Amém? Então, pessoal, eu coloquei lá no nosso canal do WhatsApp, né, o tema Ritos da Graça. Eu vou estar lendo com vocês livro de Levítico, capítulo 9. Acho que do 1 ao 3 já dá para a gente entender o contexto. Se der tempo, eu vou falar também de fogo estranho, né? Esse capítulo 9 vai falar dos sacrifícios, capítulo 10 fala do fogo estranho. Capítulo 9 diz: E aconteceu no 8º dia que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem defeito e traze-o perante o Senhor. E depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro, e um cordeiro de 1 ano sem defeito para o holocausto. Também um boi e um carneiro para sacrifício pacífico, para imolar perante o Senhor, e uma oferta de alimentos amassada com azeite, porquanto o Senhor hoje vos aparecerá. Essa oferta aqui faz referência a essa última, oferta de alimentos, chamada também na Escritura de oferta de manjares. Ok? Então, essa parte aqui da Escritura, se você folhear desde o início do livro de Levítico, você vai notar que vai estar sempre uma orientação em relação a sacrifícios. E aqui nesse texto a gente percebe nesses 3 versículos mencionados 4 tipos de ofertas de sacrifícios. E o que a gente entende nesse contexto? Ler esse tipo de conteúdo na Escritura, talvez para algumas pessoas sejam até um pouco cansativo, porque não entende, vai falando de oferta, sacrifício. E o que isso pode acrescentar, o que luz eu posso ter em cima desse conteúdo? Primeiro, entender que quando a gente lê o Antigo Testamento, um dos princípios bacanas de aguçar-se, de se interessar, é tentar tirar Jesus dos textos, encontrar Jesus nos textos. Então o livro de Levítico, ele trata de simbologias, de arquetipias, de símbolos. E os sacrifícios nada mais é do que a figura do próprio Jesus, como, por exemplo, o Cordeiro de Deus. Ele aparece nessas ofertas. Então, o contexto desse livro, para que a gente primeiro possa trazer para os nossos dias, para o nosso entendimento, é exatamente, veja, que o contexto desse capítulo é que hoje vos aparecerá o Senhor. Notaram o texto? Que a glória do Senhor vos aparecerá, Shekinah de Deus. Então, o que tudo isso nos mostra, se a gente fazer aquele apanhado? A dificuldade ou a impossibilidade do ser humano, aqui no caso a nação de Israel, mas vamos trazer, vamos abranger, né, tudo isso, a impossibilidade de um ser humano, de qualquer pessoa, estar na presença de Deus ou receber a presença de Deus. Era impossível se não fizesse os sacrifícios. Então, por que é importante a gente entender essas sombras na Escritura? Porque isso me traz luz à necessidade do sacrifício do Filho de Deus por mim. E como cada um desses elementos representa exatamente Cristo. Claro, nós não vamos falar de todos os sacrifícios aqui, mas apenas dessa passagem, para que nós possamos entender esse contexto, ritos da graça. Eu escrevi alguma coisa, todo o contexto é indispensável e vital para compreendermos como um ser humano pode se aproximar de Deus. Então estabelecem-se ritos, ritual, sacrifício, para que o homem pudesse receber a presença de Deus ou estar na presença de Deus, que no caso seria a questão sacerdotal. Ok? Então,
Sem os elementos do rito da graça, ou seja, desses rituais, esse encontro de Deus com a humanidade significa juízo. Juízo, nós vamos ver isso no capítulo posterior. A expressão santificareis, pois, hoje ao Senhor, pois ele vos aparecerá. Uma imersão no Espírito da graça e da justificação. Isso aqui são coisas que eu escrevi. Então, aqui nesse contexto, nós lemos 4 tipos de sacrifício ou de oferta. Oferta pelo pecado. Se a gente ler novamente, aconteceu que o 8º dia que Moisés chamou. Note que aqui nós temos todo o contexto são figuras. Moisés é uma figura, Arão é uma figura, todo o contexto é uma figura. Por isso que é importante ver esses elementos, estudar esses elementos com arquetipia. Isso se torna muito mais gostoso de se entender a Escritura. Note que no hebraico nós temos uma metodologia de estudo da Escritura chamado Pardes ou Pardes, né? É um acróstico, um acrônimo, que significa pomar, níveis de interpretação da Escritura. E o último deles, e o mais profundo, é chamado Sod, o oculto, o mistério, né? A figura, o tipo. Aqui nós, nesse livro de Levítico, nós precisamos ler no literal para entender o oculto, entender o que está por trás de tudo isso. Então, quando fala dessas ofertas descritas aqui, disse a Arão, toma um bezerro para expiação do pecado, oferta pelo pecado, holocausto, oferta pacífica, oferta de manjares, tudo isso a gente vai achar nesse texto. Oferta pelo pecado simboliza a morte do Senhor Jesus. Note que coisa bacana, que coisa interessante. Holocausto, celebração, alegria do encontro. Oferta pacífica, tratado de paz. E oferta de manjares. Agora há possibilidade concreta e eficaz de minha alma se alimentar nele e provar dele e cear com ele. Todos os ritos da graça são obedecidos com sangue, né? Por isso que antes eu mencionei esse hino do Ministério Zoe. Se para carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago para ter a tua glória. Olha que conexão, né? Contexto aqui, repetindo, o hino faz menção aos, não o sacrifício da pessoa, mas sim os sacrifícios dos animais que eram sacrificados. O sangue que ela está falando que ela precisa estar coberta com sangue é desses animais do sacrifício para ter essa glória, que é uma representação do Senhor Jesus. Então essa aproximação, esse encontro de Deus conosco só é possível mediante a Cristo. Cristo cumpriu todos os ritos da graça, para que nós hoje possamos ter acesso, estar totalmente na presença de Deus, né, sem separação. Me faz lembrar aquele hino, o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagava agora brilha, e cada dia brilha mais. Então Cristo em si e no seu sacrifício, ele cumpre, na cruz do Calvário, ele cumpre os ritos da graça para que o homem se aproxime de Deus. Mas note, existiam ritos da graça. Então, vamos lá. Essa parte aqui, acredito que você tenha entendido. Vamos pular? Vamos ver se a gente consegue falar agora. Fogo estranho, para que a gente veja essa palavra. Então, nós sabemos que Cristo é a figura e o sacrifício que promove o meu acesso a Ele e estar nele e cear dele, né? Faz menção, inclusive, à ceia do Senhor, como por último fala desses manjares, ou seja, provar dele,
né? Ingerir dele, ele fazer parte de mim. Ok? Vamos pular para o capítulo 10, que diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, versículo 1, tomaram cada um seu incensário e puseram fogo nele, sobre o qual puseram incenso, e ofereceram diante do Senhor fogo estranho, que ele nunca lhes mandou. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os queimou, e morreram perante o Senhor. Então disse Moisés a Arão: isto é o que falou o Senhor, dizendo: sereis santificados naquele que se achegam a mim, e na presença de todo o povo eu serei glorificado. Porém Arão se calou. Note que depois, logo depois de Cristo ter cumprido, vamos trazer para os nossos dias, né? Logo depois de Cristo ter cumprido em si, no seu sacrifício, as exigências dos ritos, dos rituais, o da lei, seja como queiram chamar, nós encontramos o quê? Fogo estranho. Olha que interessante. E como nós entendemos isso? O que é fogo? O que são os fogos estranhos nos dias de hoje? Porque nós precisamos dessa palavra atualizada. Nós atualizamos os sacrifícios que são descritos aqui nesse texto de Levítico capítulo 9, como a figura de Jesus proporcionando a presença de Deus. Ele é o propiciatório, né? Ele é aquele que propicia a presença de Deus. Eu posso estar na presença de Deus porque o Filho de Deus o seu Filho cumpriu à risca tudo aquilo que foi pedido. Então, ele propicia esse encontro. E o que acontece logo depois? Como entendermos os dias de hoje? Fogo estranho que são introduzidos e os rituais da graça, mas não foi Deus que prescreveu. Ou seja, existe fogo que está acontecendo e ritos que estão sendo inseridos, mas não foi Deus que mandou. É assim que diz o texto. Que ele nunca lhes mandou. Versículo 1. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo neles, sobre o qual puseram incenso e ofereceram diante do Senhor fogo estranho que ele nunca lhes mandou. Nos dias de hoje, nós temos visto inúmeros fogos estranhos por aí. Muita coisa está inserida no culto que não foi Deus que mandou. Note, quem propicia o encontro é Cristo. Ele é o sacrifício, ele é a oferta pelo pecado em si próprio, ele é o holocausto. O holocausto é interessante. Eu não sei se eu escrevi em algum lugar aqui, não sei se tem data essa palavra, mas já tem muito tempo. Inclusive, essa palavra tem lá no nosso canal do Graça Radical, lá no YouTube. O holocausto significa subir agradável a Deus, ou seja, Jesus não apenas nos proporciona um acesso a Deus, mas é um acesso que nós podemos chegar a Deus com um cheiro bom. Essa é a questão. Sobe as narinas de Deus como um incenso suave. Né? Já ouviram essa expressão? Ele é o holocausto, fazendo com que nós não apenas tenhamos um acesso, mas que nós sejamos muito amados, cheirosos, né? Somos bem aceitos por Deus por causa dele. Mas aí, o que está acontecendo nos dias de hoje são os adereços, os ritos que ele não mandou. Não foi ele que mandou. Adereços, ritos, fogos, né? Pirotecnias que existem por aí, teologias, ensinamentos, comportamentos. Essa espiritualidade traz morte. O que acontece? Nadab e Abiú são consumidos pelo fogo. Essa espiritualidade, ela é fake, ela não existe. Então, eu vou dar um exemplo. Uma das coisas, eu vou ler algo que eu escrevi aqui. Vivemos em um século onde vale tudo para que a igreja esteja cheia, né? O templo esteja cheio. Por isso, é um dos grandes problemas
do templo em si, né, daquilo que é chamado de igreja, onde igreja é essa reunião. Aqui nós temos uma igreja, reunião de pessoas. Mas esse templo, há uma objetividade de enchê-lo, né? Qual é a dinâmica? Encher o templo. Então, se eu encho o templo, é um sinal que Deus aprovou, é um sinal de êxito. Vivemos em um século onde vale tudo para que a igreja esteja cheia. Isso é chamado, foi chamado, eu conheço algumas coisas, né? Inclusive na época de Charles Haddon Spurgeon, onde escreveu aquele artigo A Espada e a Colher de Pedreiro, e uma das coisas que fala sobre o pragmatismo é o seguinte, vou explicar para vocês o que é esse pragmatismo no meio da igreja. Se algo dá certo, é certo. Então, se eu pinto a igreja de preto e isso chama as pessoas, lembra, o objetivo é encher. Não existe isso. A Bíblia fala que a vossa luz resplandeça, apareça diante dos homens. Não é que cresça, mas apareça, que são as vossas boas obras. Né? Que apareça em boas obras, não que cresça. Mas o objetivo se tornou encher templos. Isso é sinal de aprovação de Deus, aonde na Escritura isso nunca vi em lugar nenhum. Né? Aí vão usar aquele importa que a minha casa esteja cheia. Mas amém, vocês entendem o que eu estou falando, pela graça de Deus. O objetivo, né, agora é encher a qualquer custo. Então, se casa cheia, sinal de mais lucro, por exemplo, então se torna um pragmatismo. Eu corro atrás daquilo que dá certo, sem me importar se é certo. O pragmatismo vale tudo se tudo der certo. Então, eu vou usar uma roupa de sacerdote de Israel, por exemplo, né? Se isso der certo, beleza, é certo. Eu vou usar como pregador uma roupa de João Batista. Se isso der certo, é certo. Eu vou fazer um baile funk dentro da igreja. Se isso der certo, é certo. Estão entendendo? O pragmatismo tomou conta. Isso é o fogo estranho. Ele não mandou. De que forma estão sendo acrescentados ritos? Fogo estranho não foram os ritos. O meu rito é Cristo. É a centralidade de Cristo e o que ele fez, e isso basta. Basta eu apresentá-lo. Este é o Filho de Deus que te ama, quer te salvar, te curar, te libertar. É Cristo. Esse é o rito da graça. Não, mas vamos falar dos pragmatismo. Novamente, entender que tudo isso passa. Como é uma espiritualidade sem fundamento, passa. Não é sustentada, não se sustenta, não tem firmeza, porque ela não é legítima, ela é fake. Então, o que eu criar, seja o sensacionalismo que for, ele vai passar. E outra coisa, se eu crio algo, um sensacionalismo ou um atrativo para manter um povo, eu tenho que sempre criar atrativos para manter o povo. Porque esse povo é mantido por atrativo e não pela presença do rito do Filho de Deus, não pela presença da graça, da amazing grace, da maravilhosa graça, da Hesed, da benevolência de Deus, da presença do Filho de Deus e do seu Espírito, desse maravilhoso Espírito que me constrange. Há pouco, meus olhos e minha emoção se afloraram em lágrimas ao ouvir esse hino. Pois só uma coisa me satisfaz, a tua glória. Isso é presença, é o que eu quero. Me achego a ti com temor,
pois sei que não mereço estar aqui. Eu não mereço, eu nunca mereci. E eu entendo isso, sempre entendi isso, que eu nunca mereci. Mas Ele me amou, esse é o rito da graça. Esse anzol que me pegou. E eu não saio mais, nunca mais. Não são atrativos, não são luzes, não são discoteca, não são eventos, não são campanhas. Se você mantém crentes por campanhas, você tem que sempre fazer campanha, porque são crentes de campanha. É superficial, aparência, estereótipos, é chapeado, não é ouro, é chapeado. A verdadeira, ela é profunda e visceral. Observação, são elementos muito parecidos, mas com resultados dramaticamente diferentes. Note, quem poderia descobrir que era um fogo estranho? Ninguém descobriu. Nadab e Abiú acende seu incensário e chega diante a presença do Senhor. Ninguém percebeu nada. É muito parecido. Fogo é fogo, né? Acende um fogo aqui e acende um fogo aqui. É tudo fogo, né? É tudo igual, não tem problema. Não. O Senhor sabe. Deus sabe o que é legítimo, o que é puro. Não é aquilo que é banhado. É uma espiritualidade sem profundidade. É apenas emocional. Irmãos, dê liberdade para a pessoa e você vai ver quem ela é. Dê poder para uma pessoa e você vai ver quem ela é. Ela não mudou por causa do poder. O poder revelou quem ela era. Dê liberdade a ela. A liberdade não mudou ela. A liberdade mostrou quem ela era. Agora os verdadeiros vão querer a tua glória. Esse é quem você é. Vai revelar quem você é. Dê liberdade. Eu não prendo ninguém, não chamo ninguém. Tantas pessoas já estiveram aqui. Eu não estou lá na internet procurando o que estão fazendo. Estou nem aí. Estou aqui para se um dia eles, como acontece de vez em quando, né, me procurarem para falar de um sonho. Aí sim, eu vou dar uma palavra de Jesus, abençoar aquela vida, mas saber de liberdade. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu vi uma palavra esses dias muito importante. Eu não me lembro se foi Manuel Kant, um dos filósofos, alguém muito conhecido, mas não me lembro agora, me confundo, falando sobre livre-arbítrio, e alguém disse, livre-arbítrio é você fazer o que você quer fazer, você poder fazer o que quer fazer e você fazer o que quer fazer. E esse filósofo, ele falou exatamente o contrário, livre-arbítrio é você fazer o que você não pode fazer. Exatamente isso, irmão. É exatamente isso. Isso é livre-arbítrio. Não vou explicar essa filosofia agora. São elementos muito parecidos, mas com resultados dramaticamente diferentes. Uma é a espiritualidade construída por adereços do homem. Né? Você vê aquele púlpito imenso com telões, tudo muito bonito, tudo lindo. Espiritualidade construída. A outra é a espiritualidade criada por Deus através dos ritos da graça. Conclusão. A responsabilidade implica na vida de nossos filhos. O que queremos? Uma geração ardendo com o fogo de Deus ou pessoas incendiadas com os fogos artificiais da pirotecnia de uma espiritualidade
que Deus vomita. Por que que esse final eu digo a responsabilidade implica na vida de nossos filhos, né? Eu vou passar algo para vocês aqui que eu não falei para ninguém, mas existe algo aqui nesse texto, irmãos, que mostra que possivelmente Arão ele teve percentual de culpa, né? Como dizer isso, né? Ah, poxa, Peterson, você pode estar ferindo o texto. Não, eu disse pode, né? Não teve. Ao seguir o texto, a Bíblia, logo depois, o Senhor fala através de Moshe, de Moisés, e diz assim: e o Senhor falou com Arão, dizendo: tu e teus filhos contigo não bebereis vinho nem bebida forte quando tiverem de entrar no tabernáculo do testemunho, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso nas vossas gerações. Então, uma linha de pensamento acredita que uma das causas de Nadab e Abiú terem acendido o fogo do incensário em um local diferente, que não tenha sido o altar do incenso, deveria ser aceso ali, a chama deveria ser do altar do incenso de Cristo, a chama vem de Cristo, é porque eles estavam ébrios ou bêbados, ou sobre o efeito de bebida forte. E por que que isso acontece? Talvez por falta de um controle paterno do seu pai Arão, que deixou de mão. Então isso implica na vida de nossos filhos. Novamente, a responsabilidade implica na vida de nossos filhos. Então eu preciso entender os ritos da graça, receber os ritos da graça, viver os ritos da graça. Não me deixar mover por fogo estranho, por pirotecnia, estereótipo, por capa. Isso não me move. Entender que eu sou o que sou pelo amor de Jesus e pelo que Ele fez por mim. Isso vai implicar exatamente na vida da minha filha, por exemplo. Ela vai precisar ver esse pai entendendo os fundamentos e não vivendo os fundamentos do Evangelho e não vivendo uma espiritualidade fake. Se eu mostrar para as pessoas uma espiritualidade fake, né, forçada, por exemplo, forçar minha filha, você tem que ser assim, você tem que estar na igreja, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Como assim? Eu preciso revelar em mim Jesus, mas não por força, nem por violência, mas que ela veja esse pai, essa espiritualidade real, uma espiritualidade real, não é uma espiritualidade que só acontece no domingo, no dia da live. Ela precisa ver essa sinceridade que Jesus mostra no homem, esse amor por Jesus e sua obra, e não por estereótipos. Pessoas que adoram camisetas, pessoas que adoram agremiações. Ela precisa ver em mim, isso implica na vida da minha filha, alguém que ama Jesus, alguém que sabe viver esse evangelho, não um evangelho de jaula, porque eu disse, enquanto um preso está dentro de uma cela, ele está contido de liberdade que mostrará quem ele é. Então, a responsabilidade implica na vida de nossos filhos. O que queremos? Uma geração ardendo com o fogo de Deus ou pessoas incendiadas com fogos artificiais da pirotecnia de uma espiritualidade que Deus vomita? Deus não aceitou essa espiritualidade de Nadab e Abiú, porque o que sobe
a Deus como um cheiro de incenso suave às suas narinas é o sacrifício de Jesus e o quanto eu me apego e me agarro no sacrifício de Jesus. Essa é a palavra, um recorte dessa palavra que eu deixo aqui essa noite para vocês como ritos da graça e fogo estranho. Amém? Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus.